Olha só, hoje é Dia Internacional da Tolerância, um tema para lá de pertinente, principalmente nos dias atuais, não é mesmo? Você é tolerante ou é daquelas pessoas que, se não concordam com o seu ponto de vista, com a sua crença, com a sua ideologia, com a sua opinião, já parte para a discussão? Gente, ninguém é dono da verdade. E apesar disso, as redes sociais viraram tribunais de julgamentos que expressam muita, mas muita intolerância. E para a gente repensar as nossas ações, nossas atitudes no dia a dia, vamos bater um papo agora sobre tolerância com a professora Micheline Ramos de Oliveira, que é psicóloga, mestre e doutora em antropologia social, o maquiador Fernando Tofanelli e o jornalista, repórter da RIC TV Record Itajaí, Jonas Augusto. Olá, pessoales! Olá! Tudo bem? Boa tarde! Como vai? A todas e a todos, muito boa tarde. Muito bom! Professora, a gente sabe que a tolerância está muito ligada com a paz, né? Com o respeito ao próximo, ou seja, tolerar, ceder, dar de nós mesmos, né? E não é só em gestos grandiosos, ali no dia a dia, no trânsito, se te fecham, se tem um carro mais demorado na tua frente, ou se você chega num lugar e a pessoa não está como aquilo que você combinou, ou seja, tudo isso influencia não só ali, mas num coletivo, né? Parece que isso vai gerando uma sociedade, assim como a gentileza gera gentileza, a intolerância gera intolerância, né? E isso é um tema muito pertinente para os dias atuais. Muito pertinente, até porque hoje no Brasil, infelizmente, nós estamos retrocedendo. Nós vivemos um momento onde os discursos fundamentalistas, eles estão no auge. Nós temos aí movimentos como o MBL, como Escola Sem Partido, que não vem levando em conta a diversidade de gênero, a diversidade étnica, a diversidade religiosa. É importante nós pensarmos que tolerar não é simplesmente suportar. Nós temos que partir para algo mais, nós temos que respeitar e perceber que o meu modo de pensar, as minhas crenças, o meu modo de vida não necessariamente tem que ser igual ao seu, mas nem por isso eu tenho que te desqualificar, te estigmatizar. Então nós temos que aprender a lidar e a conviver com o diferente. Exato. Meninos, vamos Tofanelli, que trabalha com muita gente, Jonas também está sempre relacionado com muita gente aqui como jornalismo, ou seja, é um tema pertinente para o momento, né? É o momento, acho que, da tolerância, né? Onde as pessoas se esqueceram da própria história, seja da religião ou da ciência, somos um ser só, né? Exato. Então, mesmo quem acredita em Deus ou quem acredita na história, saímos de algo único. Então, estamos aqui para reconectarmos, né? Nos colocarmos no lugar do próximo. Eu acho que falta essa empatia, né? Sim. Esse dia eu estava conversando até com minhas alunas, elas reclamando do atraso das clientes. Eu falei, mas espera aí, vamos entender o porquê elas atrasaram, né? Antes eu brigava, eu não atendia, e hoje não, eu tento entender mais, né? O porquê do atraso, o que aconteceu, para que tenha uma paz, faz né? bem pra gente, Pra né? gente, Fica porque daí coisa, né? o dia fica carregado, daí você leva aquilo pra casa, é pior, né? Pois é. Jonas, E o que a gente sente na rua, né, Cris, você como jornalista também, é que cada vez mais as pessoas têm encontrado grupos intolerantes e se sente parte daquilo, né? Eu até queria falar com a Micheline, porque a gente é intolerante, né? Eu acho que o nosso pensamento diário, a gente é preconceituoso, a gente tem esse pensamento. Só que a gente tem esse filtro, né? Justamente para tentar, peraí, isso tá certo, meu pensamento tá certo, eu tô rotulando uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela veste, pelo que ela pensa. A gente é intolerante, né? E é isso mesmo. Todos nós temos alguns preconceitos. Agora, o importante é, como você disse, nós temos que parar para pensar sobre. Opa, será que é isso mesmo? O que está acontecendo hoje, principalmente nos movimentos na internet, no Facebook, é que as pessoas estão acolhendo alguns discursos intolerantes e não estão parando para pensar. Nós estamos aí percebendo discursos de políticos, discursos de religiosos, de não religiosos, de antissemitas, que estão desqualificando e violentando o outro. É uma violência muitas vezes simbólica, por meio das redes sociais, mas que impacta na identidade, na personalidade, na subjetividade dos sujeitos. Então a gente tem que parar sim para conversar sobre isso, nós temos que discutir essas questões. Isto, gente, é fundamental. Nós temos que parar, como fala o autor, o Geertz, para conversar. As pessoas não estão mais se ouvindo, nós temos que nos ouvir. Verdade. Isso é prioridade. Nós temos que parar para nos ouvir. Vamos conversar. E a sensação que eu tenho é que a tecnologia veio para acabar com isso, né? Porque quando a gente está pessoalmente, a gente está conversando com quem não estava. E quando a gente está com quem estamos conversando online, não estamos conversando com a pessoa, né? Acho que falta essa troca, essa empatia, né? Tudo isso... E a impressão que dá é que a intolerância tem mais coragem na internet, né? Isso que eu ia falar. Por quê? Porque a pessoa se esconde. Muito E muitas mais. vezes, quando você está aqui olhando olho no olho, você não tem coragem de...
Então é importante as pessoas entenderem que na internet, lá também vai haver um rastro de memória. As pessoas serão reconhecidas por aquilo que elas estão postando, por aquilo que elas estão escrevendo. E às vezes elas não param para pensar sobre isso. Os seus filhos, os seus netos vão saber, sim, o que elas pensavam. Então fica muito complicado você ser intolerante, você ser preconceituoso, preconceituosa. Vamos parar para refletir sobre isso. Olha a gravidade dessa questão. As lembranças me diga do o que Facebook traz escreves muito... e te direi quem é. As lembranças do Facebook traz hoje é direto, mais né? ou Os menos pensamentos. isso. É tão gostoso que eu olho, eu tô pensando ainda da mesma É bom forma. quando a gente percebe que a gente cresceu, né? Porque, como diz o meu marido, abriu muito os meus olhos com relação a isso. Eu posso não estar fazendo aquilo que eu critico, mas eu faço outras coisas. Ou seja, de alguma forma, as pessoas também têm que me tolerar de algum jeito. Claro. Ou seja, eu posso ser pontual, eu posso respeitar tal classe ou tal categoria, mas de alguma forma eu acabo ferindo ou transgredindo em outros pontos. Até porque eu costumo falar para todo mundo que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. É. E a gente costuma enxergar muito as pessoas. E tudo aquilo que a gente enxerga é o que a gente sabe, é o que a gente é. Claro. Então a gente enxerga, não tá tolerante com aquilo que a pessoa faz, sendo que nós somos iguais. E fazemos as mesmas coisas. Então onde está o erro, né? Eu acho que se enxergar, né? Ver o que nós somos... Existe um conceito interessante que eu acho que deve andar junto com a tolerância, que seria a alteridade, que seria você entender que existe um outro diferente de você, mas que esse outro também olha para você e te enxerga como diferente, que por vezes a gente só enxerga o outro como diferente. E nós esquecemos que nós também somos diferentes aos olhos dos outros. Claro. Quando a gente faz isso, eu diria que eu falo para meus alunos e alunas, isso é o pulo do gato. Quando você consegue perceber isso, fica mais fácil compartilhar ideias, conversar e debater. E debater é importante. Muito. Jonas, com relação principalmente à profissão, né? Jornalismo, por exemplo, olha o quanto exercitar também, porque a tolerância está muito ligada com esse negócio. A gente na hora de conhece gente escrever diversas, também, né? A gente tem que se despir de tudo eu aquilo ia te que... falar, porque a gente nasceu numa cultura que traz a intolerância. Por exemplo, você pode passar por um ambiente religioso, mas se essa religião é comum, é tradicional, ninguém dá bola. Agora, se você passa por um ambiente que tem uma minoria ali, muito provavelmente vai sofrer uma discriminação, né? A intolerância é o quê? É uma raiva do diferente? É o medo do diferente? O que seria? A intolerância ela está muito voltada para essa questão mesmo de você não conseguir lidar com aquilo que é muito diferente de você. Certo? Existe, por exemplo, vamos pensar na questão de gênero. Existe a heteronormatividade. Então, eu aprendi com a minha religião que só deveria existir relação entre homens e mulheres. Se nós pararmos para pensar, existem outros tipos de relações. Sim. Ser tolerante, averiguar que isso é realidade. Mesmo que talvez eu não concorde com isso, eu não posso desqualificar esse outro, essa outra que agem de uma outra maneira. O nosso tempo já está acabando, professora, mas para fechar, eu não sei quem vai responder isso para mim, como é que a gente pode distinguir entre o limite, por exemplo, de expor a minha opinião e estar sendo intolerante? Porque o que a gente vê muito é assim um comentário, mas essa é a minha opinião, e aí vem um monte de gente embaixo criticando essa pessoa. Ou seja, quando é que a gente sabe até que ponto a gente está sendo intolerante ou é a opinião da gente, ou não sei? Eu gosto daquela frase que o seu direito começa quando o meu termina, né? Eu acho que até quando não há uma agressão. Não há uma agressão, então acho que... Isso é bem delicado, né? A gente E amor, pensou. né? Mais amor. Hoje veio no saquinho de pão, fui tomar café de manhã e estava escrito mais amor, por favor. Falei, pronto, tá aí, né? Isso é difícil, né, pra gente encontrar. É entender que existe diversidade. Nós temos que entender que as pessoas são diferentes. Quando nós entendermos isso, tudo vai ficar mais fácil. Mesmo que aquele diferente não me agrade. Com certeza. Eu preciso aceitar. Ainda bem que somos diferentes. Que Seria bom. muito chato só ter Seria Fernando no chatíssimo. mundo. Tá bonito teu blazer. Ai, você então gostou, tá amiga? Ela adorou fazer festas, amiga. Obrigada. Gente, muito obrigada, tá? Sejam sempre bem-vindos. Obrigado, Foi ótimo, amei. foi ótimo, Sempre. professora. Boa tarde pra quem todos tá e em casa todas. repensar, né, gente? Bem naquela horinha que a gente tá pra explodir, que a gente tá pra comentar, que a gente tá pra escrever, vamos repensar, vamos construir mais paz, vamos ser diferentes. Vamos debater, né? Vamos marcar uns debates, Vamos, todo mundo junto. vamos. né? Como dizem, né? A paz não custa nada. Não. Verdade, vamos Obrigada. amar mais, né? Obrigada a Beijo, gente, vocês. gratidão. Adorei.